Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre uma pergunta que me fizeram e eu achei bem interessante. Perguntaram para mim, Valdo Lima, como que eu faço para pensar? Porque eu acredito que essa pessoa já viu vários vídeos, inclusive o meu, de que nós vivemos numa programação. Segundo a neurociência, 5% do dia nós pensamos e os outros 95% nós vivemos no piloto automático, na programação. Todos nós temos uma programação, a própria Bíblia diz isso. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir e quando ela crescer ela não se desviará. E isso está falando de uma programação. Nós somos programados para viver uma vida e aquela vida, quando nós atingimos, segundo a neurociência mesmo, os 35 anos, ainda que tentamos o máximo que pode, tentarmos fazermos algo fora daquela programação, nós não conseguimos. Seria como se nós tentássemos ir para um lado e você vai, quando de repente você presta atenção, você está no mesmo lugar. E isso dá toda a certeza que estamos numa programação. E a pessoa me perguntou como que eu faço para pensar, para me sair do piloto automático. E eu falei, eu, Valdo Lima, comecei com um caderno. Eu fiz um caderno pequeno, todinho, com as frases que eu queria no modo de afirmação. Então, terminou aquele caderno, eu comprei um outro caderno maior e continuei escrevendo as mesmas coisas, no modo afirmação. Com o tempo, a mente aceita aquilo como se já fosse verdade. Então, a mente obriga você a pensar, porque aí você vai estar lembrando daquilo que ainda não existe. Então, isso é um pensamento. Porque até o exato momento, todos nós vivemos lembrando daquilo que passou. E isso não é pensar, isso é lembrar. Lembrar é uma coisa, pensar é outra coisa. Pensar é ir para frente, lembrar é estar voltando para o passado. Então, se você for observar isso aí, observa, preste bem atenção sobre isso aí. Preste atenção nos momentos que você está olhando, pensando para frente, construindo ou fazendo os planos daquilo que você quer. E preste atenção quando você vai estar lembrando e você vai ver que realmente faz sentido e que é 100% certeza. Nós vivemos 95% lembrando e 5% planejando. Então, já pensou se você tentasse chegar ao menos a 50%? 50% fosse lembrança e 50% fosse planejamento. Como a sua vida andaria? Como a sua vida mudaria? E tudo parte de um início. E o início que eu comecei foi com caderno. Depois do caderno, meditação. Depois da meditação, ouvindo sonhos e afirmações positivas. E daí em diante eu comecei a pensar. E hoje eu entendo os dois lados. Vejo a situação das pessoas, como elas vivem na lembrança. E o único meio de sair dessa lembrança é ter a atitude de começar no mínimo por um caderno. E o mais, afirmações, meditações. Então você vai conseguir entender o que é a programação, como e o quanto você viveu na lembrança, após você descobrir que você pode sim pensar. E você pode, a partir de hoje, se você quiser, começar o início da sua vida pensando e ver o quanto tempo você perdeu lembrando.